Algo muito peculiar e especial nasceu comigo. Tudo que eu desejo e sinto com o coração, eu consigo realizar. Ninguém me ensinou, eu não li isso em nenhum lugar, foi algo que se manifestou ainda na infância e ao longo do tempo eu fui ganhando prática. Com a força do pensamento e do sentir, eu conquistei muito mais do que eu imaginava. E esse não é um poder especial só meu. Todo mundo pode transformar a sua vida a partir de uma força interna que está aqui, em nós. Essa força tem vários nomes: lei da atração, universo, fé ou simplesmente Deus. A atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios sempre procurou olhar pelo lado bom das coisas e criou em si, como ela mesma diz, uma personalidade à prova de tempo feio. Ao longo de sua vida, percebeu que tudo que desejava e sentia com o coração se realizava, e esse processo era algo muito transformador para não ser compartilhado. Conheça qual é o método de Mariana Rios para conquistar tudo aquilo que deseja. Ouça, no final do episódio, as reflexões da neurocientista Cláudia Feitosa Santana para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. Eu sofri o meu maior trauma aos 4 anos de idade, a morte do meu irmão. Naquele dia minha vida mudou. Minha mãe entrou em depressão e a partir daí eu me especializei em momentos de felicidade. Para deixar minha mãe feliz, eu cantava, dançava, imitava personagens da TV e cada vez que uma visita falava sobre morte, a minha mãe ficava muito triste e eu entrava em ação. Então eu subia na mesa, dizia para as pessoas: prestem atenção porque agora eu vou me apresentar. A alegria que eu desejei transmitir à minha mãe e a força que eu demonstrava construíram em mim uma personalidade à prova de tempo feio, como eu gosto de falar. Já me disseram que eu joguei a sujeira para debaixo do tapete como uma forma de encobrir a dor, mas eu não vejo dessa forma. Mais de 30 anos depois, ainda dói. A diferença é que eu aprendi a escolher a alegria, não o sofrimento. Eu percebi que o meu estado de espírito impactava as pessoas ao meu redor e por isso eu procurei maneiras de nutrir a positividade. Quando meu irmão morreu, meus pais começaram a seguir a doutrina espírita kardecista, principalmente a minha mãe. E eu comecei a frequentar o centro junto com eles. No espiritismo eu aprendi que a vida não acaba nesse plano, que os laços da família não se rompem, nem após a morte, que a gente não está sozinho, nem mesmo quando acha que está. Aprendi que nós vivemos em constante estado de evolução, que essa não é e nem vai ser a nossa única passagem pela Terra. É claro que a compreensão disso tudo veio com o tempo, mas a semente foi plantada lá na infância e germinada conforme eu cresci. Na prática, mais do que na teoria, eu aprendi também que a gente é aquilo que a gente emana, que a gente pensa e que a gente sente. Com a minha alegria, de alguma maneira, eu conseguia concretizar os meus sonhos. Por exemplo, eu queria uma bicicleta, mas os meus pais não podiam comprar. Então eu entendia muito bem isso, eu não ficava triste. Eu transformava dentro de mim, da minha imaginação, aquela bicicleta em realidade e pensava que eu já tinha bicicleta, que ela me pertencia. Tempos depois, a bicicleta vinha, de alguma forma. Vou dar outro exemplo. Aos 9 anos, eu senti um desejo enorme de comprar um microfone para ligar no aparelho de som. Só que o microfone custava R$100 e a minha mãe explicou que não tinha nem R$5 sobrando. Então, a minha resposta para ela foi a de sempre. Tudo bem, mãe, não tem problema.
Todos os dias eu saía da escola, passava na frente da loja que vendia o tal do microfone. Pedia para segurar, me imaginava cantando e a vendedora se divertia. E aí o que aconteceu? Eu participei do meu primeiro festival de música que tinha 3 prêmios. De R$300 para o primeiro lugar, 200 para o segundo e 100 para o terceiro. E então eu mentalizei o terceiro prêmio. Quando eu me vi no palco, recebendo o envelope e o troféu como terceira colocada, eu senti a mesma alegria que eu já tinha produzido com a mentalização. Daquele momento em diante, eu nunca mais deixei um sonho vagando sem rumo. A bicicleta e o microfone são só 2 pequenos exemplos, mas eu conquistei incontáveis coisas na vida com a lei da atração. Foi com ela que eu consegui me mudar para o Rio de Janeiro, em busca do meu sonho maior de ser atriz e cantora. Foi com ela também que eu entrei para a TV e fiz parte da minha primeira novela, Malhação. Há uns anos, eu senti que era hora de me permitir concretizar um sonho especial, o de ser mãe. Quando eu procurei o médico, ele foi bem claro. Ele disse: Mariana, você não vai engravidar em menos de 1 ano por causa do tempo que você toma anticoncepcional. Eu respondi para ele rindo: nada disso, eu vou engravidar logo, logo. Imediatamente depois da consulta, o processo começou a se desenrolar em mim. Eu senti em todas as minhas células a alegria por estar grávida. Em vários momentos, quando eu estava almoçando, tocando piano, fazendo ginástica, por exemplo, o meu corpo era inundado por imagens e sensações dessa felicidade. Foi aí que eu tive um sonho com o meu irmão. E foi bem estranho, porque eu nunca tinha sonhado com ele, apesar de ter rezado muitas vezes para que isso acontecesse. Eu sonhei que ele chegava em casa e eu ficava muito assustada. Então, no sonho, eu perguntei para o meu pai o que estava acontecendo e ele me disse: descobriram uma maneira de fazer com que a pessoa volte à Terra, mas por apenas 24 horas. Então, nós temos um dia todo para aproveitar esse encontro, mas é só esse dia. Meu irmão era um bebê no sonho. Eu peguei aquela coisinha frágil no colo, a gente ficou se olhando, sorrindo um para o outro em silêncio, e aquilo pareceu muito tempo. Depois, ele fechou os olhos e eu disse para o meu pai, bem assustada, no sonho: pai, os olhos dele estão fechando, o que eu faço? E meu pai me respondeu: minha filha, quando ele chegou eu avisei que ele ficaria por 24 horas, mas agora ele precisa ir. Eu aceitei e acordei muito emocionada. Eu chorei tudo que eu não tinha chorado em 30 anos depois da morte dele. A experiência foi tão real que eu tive 2 certezas. A primeira é que aquele sonho era um encontro de almas. E a segunda certeza é de que eu estava grávida. A verdade é que, lá no fundo do meu coração, eu sabia que aquele bebê ia ficar um pouquinho comigo, arrancar todos os meus sorrisos e ir embora. Mas eu não queria acreditar. Então, eu contei para as pessoas, eu fui super cumprimentada, fui abençoada por todos. E a sensação é que parecia que eu era um balão enorme de gás hélio sumindo no céu cada vez mais alto. Pouco tempo depois eu soube, num ultrassom de rotina, que o coração do bebê tinha parado de bater. Na hora, eu não ouvia mais o médico falar. Eu só lembrava do sonho. Então eu fui no banheiro do consultório, chorei, mas eu entendi que eu precisava passar por aquela experiência. Por mais dolorida que ela fosse, ela ia me fazer crescer. A passagem do meu filho e do meu irmão me fizeram compreender que nós estamos aqui de passagem. Estamos num planeta escola onde a gente encarna para evoluir espiritualmente. As coisas vão acontecer e você vai precisar lidar com elas. A escolha de como lidar com as adversidades é somente sua. Cada segundo,
com aquele serzinho que viveu na minha barriga me fez amadurecer e perceber o amor acontecendo. Ele precisou partir e eu não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. A única coisa que eu posso fazer é agradecer o presente e deixá-lo ir. Essa percepção está alinhada ao Espiritismo, onde eu encontro respostas para as questões existenciais, como a morte. Mas eu me reconheço em várias religiões. Eu gosto muito do budismo, por exemplo. Gosto de entrar numa igreja católica vazia, sentar e usar aquele templo para fazer uma oração. Em casa eu tenho várias imagens de santos, de Jesus. Cada religião tem um lugar que conversa comigo. E nesse combo de espiritualidade, eu entendi que nós somos a energia que emanamos. Por isso, todos nós temos o poder de sair de um estado de sofrimento. O vitimismo é uma casa quentinha e gostosa, onde todo mundo te olha com pena. Quem ocupa esse lugar não precisa se levantar para vencer na vida. E a minha fé está ligada à compreensão de que a gente tem as rédeas da existência nas mãos. Com o poder do pensamento e do sentir, nós podemos mudar a energia e o olhar para as adversidades. Eu não sou expert em psicologia, neurociência ou em qualquer outra área do conhecimento humano que estude a aplicação do pensamento na conquista de metas. A minha certeza vem dos resultados que eu alcancei. Eu sei que nós não temos o menor controle do que está fora de nós, mas a gente pode dominar o nosso mundo interno. E é nele que a gente deve investir tempo, energia e dedicação. A partir do nosso mundo interno, o que está fora se modifica. Essa é a lei da atração. Quando a gente usa o nosso poder do pensar, do sentir, para o bem da gente e dos outros, a gente condiciona a mente a estar onde nós queremos, onde nós desejamos estar. O nosso olhar diante a vida transforma o que desejamos ser. Quando sorrimos, por exemplo, o movimento da bochecha diz ao cérebro que estamos felizes. A gente tem o poder da mudança a partir da força de Deus que está dentro de nós. Só você tem o poder sobre você, o outro não tem. Agarre com força seu sonho maior, defina as prioridades e trabalhe uma de cada vez. Você pode conseguir tudo o que deseja. Basta sentir. Mariana Rios nos revela seu combo de espiritualidade, que a guia em como pensar e como dar mais sentido à sua vida. Todos partilhamos essa busca, que faz parte da história humana e da qual surgem muitas crenças, todas de ordem metafísica. Por isso, se como ela, cada religião tivesse um lugar para conversar conosco, o planeta seria uma morada melhor. E você, acredita que a sua vida tem sentido? Se não, já pensou em cultivar uma relação espiritual? Ambos podem nos ajudar a encarar a vida com mais otimismo, reduzindo o sofrimento exacerbado pelo estresse e harmonizando os paradoxos nos quais vivemos. Por isso, a espiritualidade pode fortalecer a sua vida e, se não prejudica ninguém, fortalece a humanidade também. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.